Olá, gente. É, Boa tarde. Esperando aqui o pessoal chegar. Não sei se eu tô numa coisa certa. Espero que sim. Olá, tô vendo aqui as pessoas chegando. Bem, boa tarde. Meu nome é Juliane. Eu tô aqui falando com Filósofos na Rede, que é esse projeto em que a gente está propondo conversas sobre filosofia, né, a partir dessa experiência de quarentena. A filosofia é sempre discutida entre mulheres. Vi que Lívia já chegou. Ai, Clary, oi, as amigas online. Lívia, dá um alô, por favor, para eu te chamar. E ai, eu tô muito ansiosa para essa live. É, Acho que vai ser... Oi, Natasha. Acho que vai ser interessante conversar com a Lívia. Eu conheço a Lívia há muito tempo, né? Nós somos amigas de longa data e a gente vai falar um pouquinho sobre a pesquisa dela sobre Glória Ansaldúa. Oi, amiga, peraí, já te chamo. Sobre Glória, a língua de Glória Ansaldúa, né? Língua de Glória Ansaldúa. Deixa eu fixar aqui. Um minuto. Ah, Carlos, socorro. Tô amando as pessoas aqui. Será que eu consigo fixar isso, gente? Eu tô muito ruim. Fixar. Acho que eu consegui. Convidando a Lívia, então, para transmitir com a gente. Bem, então, tava me apresentando, sou Juliane Leão, eu faço mestrado na UERJ em Filosofia e tô compondo aqui Filosofias na Rede. Ai, que perfeito, amei seu fundo. Olá, Ai, amiga. mais uma vez a imagem está congelada. Pra mim tá Juliane, eu vou funcionando. sair Não sei, pra mim tá e se eu funcionando. ficar, Fala. eu vou sair e entrar de novo. Você me convida mais uma vez para ver se funciona? Convido, sem Tá. problemas. E vocês, se vocês puderem falar também, gente, se vocês estão ouvindo ou não, eu vou tirar você então, e aí comenta de novo, Tá. tá bem? Enfim, vai ser muito legal conversar com a Lívia sobre essa pesquisa que ela tem feito sobre o trabalho da Glória. A gente vai falar, a Lívia é professora da Unila, ela vai se apresentar e vocês estão ouvindo, bom, e vamos ver aqui. Aqui aparecem ambas. Então, mais cedo a gente fez um teste, a Lívia estava tendo algum problema em ver a imagem dela movendo. Então vamos ver se... aqui também estava funcionando bem. Alguém está comentando que estava funcionando bem, mas vamos ver se funciona, né? Para ela poder se ver também enquanto ela fala, enfim. Vamos esperar aqui um pouquinho de paciência com essas coisas técnicas. Lívia, se puder comentar de novo, para eu te colocar de novo, seria legal. Espero que não esteja muito caos, porque eu estou muito animada com essa conversa, enfim, como as coisas vão se desenhar. Penélope lá, tô vendo as pessoas chegando. Já fiz live sem me ver também. Acho que é engraçado. Ups, eu sem querer mudei a câmera. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Achei. Ups. Vamos ver aqui se eu consigo convidar a Lívia e ela consegue entrar de novo. Foi. Amiga, Ai, acho que mais uma. mas estava todo mundo te vendo. Então, Sim, tá todo mundo me vendo, menos eu. Eu tô vendo a minha cara congelada, o que é muito esquisito. E você? Você eu estou vendo perfeitamente. tá, vamos ver se melhora sem você sair e entrar, já que É. a gente tentou isso. Vocês estão vendo, gente? Legal? Vocês estão ouvindo a gente? Legal? Se puderem dar essa resposta pra gente de novo. Enfim. Não, mas Lívia, tá tudo bem, a gente continua assim, mesmo sem eu me ver. tá, você tá Eu não maravilhosa. tenho Instagram, gente, então eu não tô acostumada a lidar com o Instagram, eu não tenho Sim, ideias mas assim finge de como melhorar costume isso. que é perfeita. Inclusive, botei aqui no fundo o presentinho que Lívia deu, pra ficar bem entre amigos. Amiga, muito obrigada. Eu queria agradecer a você, professora Lívia Souza, por ter aceitado o nosso convite em conversar aqui com a gente sobre a sua pesquisa. Você pode se apresentar, porque sim, eu te conheço há 16 anos, então eu preciso ouvir muito você se apresentar, mas acho que seria legal você falar um pouco quem você é, o que você faz da vida e como você chegou na Glória também. Assim. Bem, como a gente já falou, eu sou professora, eu dou aula hoje na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que fica aqui em Uhum, Foz do Iguaçu, mas uhum. eu sou do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, mais especificamente, e Sim. eu estudei toda a minha carreira, toda a minha trajetória acadêmica na UFRJ, graduação, mestrado, doutorado, e hoje eu estou fazendo um pós-doc na UFRJ, muito criativa com instituições.
E basicamente eu estou estudando não só a obra da Glória Anzaldúa, mas a escrita autobiográfica de várias mulheres latino-americanas que escrevem nos Estados Unidos. Mas Uhum, nesse momento em específico da pesquisa, eu estou pensando a Glória Anzaldúa e as traduções da Glória Anzaldúa para outras línguas, né? Especialmente para o espanhol. Ela tem muito pouca coisa traduzida para o português, só textos esparsos. Mas, enfim, esse é meu interesse nesse momento. Como eu cheguei a esse tema, então, na tese eu já estudei, no doutorado eu estudei escrita latino-americana nos Estados Unidos, uhum, e eu acho que isso é um ponto interessante porque a obra da Anzaldúa ela chegou para mim como teoria. Eu uhum, comecei a me interessar pela maneira como esses escritores latinos escreviam em uma língua híbrida, né, em um uhum, espanhol, em um inglês que bebe muito do espanhol, que tem uma influência muito grande do espanhol, e ela tem alguns textos que são muito interessantes para pensar esse trânsito linguístico dos latinos nos Estados Unidos. Então, uhum, primeiro eu conheci a obra dela como uma perspectiva teórica mesmo para o meu trabalho. uhum, Hoje eu tenho um olhar um pouco mais amplo para essa obra, eu não penso mais ela só como pensadora, como ensaísta, mas também como escritora de literatura, enfim. Ela é poeta, ela tem uma obra de literatura infantil também, enfim, tem uma obra muito multidisciplinar, que tem um impacto muito multidisciplinar também. uhum, Então, foi a partir da pesquisa que eu cheguei na Clarence Aldua. uhum. Maravilhoso. Ver que seu irmão tá aí assistindo a gente também. Oi, Bruno. Gente, meu irmão! Sim, tava amando. Então, já que você apresentou um pouco o seu panorama de você ver a Alçadua como pensadora e como escritora, seria legal a gente perguntar também se tem uma diferença entre essas duas coisas, né? É uma boa pergunta. Tem uma diferença entre uma escritora de literatura e uma escritora de filosofia? Deixar a pergunta aí no ar, não precisamos responder. E a segunda, a primeira questão que eu queria que você, na verdade, tratasse é explicar, né? O que que é isso? O que que é, quem é a Glória Saldúa? E nesse sentido, explicar pra gente o que que é um Chicano, né? Explicar o que que e eu acho que é interessante a gente pensar um pouco o que você já falou sobre esse pensamento como autoelaboração, né? Tipo, que eu acho que é um pouco o que ela faz, enfim, se você puder explicar isso. Quem é a Glória Saldúa e o que é um ticano ou uma ticana. Então, a Glória Saldua foi como eu falei, uma pensadora, uma escritora que a gente pode definir como ticana. E aí acho que esse é um ponto interessante para começar, o que é uma pessoa ticana. Hoje em dia a gente usa os termos ticano e México-americano mais ou menos como sinônimos. São essas pessoas de origem mexicana, ou seja, de origem hispânica, ou América, enfim, nativo-americana, que Uhum. vivem nos Estados Unidos hoje. Como eu falei, hoje a gente ainda pensa isso um pouco como sinônimos, então uma pessoa que migra para os Estados Unidos é também chamada de ticano, mas originalmente esse era um termo que era usado para pessoas que nascem nos Estados Unidos, mas que têm essa identificação, que têm essa identidade mexicana. Durante muito tempo essa foi também uma identidade vista muito como do sul dos Estados Unidos, muito forte na região da fronteira, mas hoje existem comunidades chicanas, mexico-americanas no país inteiro. Então, é, um, uma identidade bastante grande, bastante significativa para pensar a cultura norte-americana hoje, inclusive. Então, acho que Uhum. partindo dessa definição inicial do que é um mexicano, sobre a Glória Anzaldúa, acho que é bastante importante também falar sobre a biografia dela, inclusive porque ela faz desse movimento de falar de si um recurso metodológico, teórico para a sua obra, tanto para a obra literária quanto para essa obra mais teórica. E um pouco respondendo a sua pergunta, acho que embora eu faça dessas duas dimensões, elas são inseparáveis na obra da Glória Saldúa, poesia, ensaio, teoria, autobiografia, tudo isso está completamente misturado, é absolutamente impossível separar. Inclusive ela dá um nome para isso, ela chama isso de autohistoria-teoria, que Uhum. é um conceito que ela usa justamente para pensar esse modo de construir o conhecimento, que é um modo bastante subversivo, acho bastante identificado com uma lógica latino-americana e que rejeita essa construção europeia do conhecimento que separa essas instâncias, ela junta isso. Então, pensando um pouco a biografia dela, ela nasceu
no Texas, né, no sul dos Estados Unidos. Uhum. Ela é de uma região rural, enfim, cresceu num rancho, ela tem uma formação em letras, que quer dizer, o que a gente chama de letras aqui no Brasil, né, porque tem algumas diferenças nesse sentido, e ela foi professora de língua inglesa. Uhum. Esse é Lívia, só estou perguntando para você repetir o nome do conceito que você falou. Autohistória e teoria, eu teoria, acho. sim. Ela Uhum. fala autohistória e autohistória teoria. Uhum. Então ela se torna professora de inglês. Um dado biográfico interessante é que ela diz que se torna professora de inglês como um ato de rebeldia, de confronto. Ensinar inglês sendo chicana é uma maneira de mostrar para todos os professores que foram extremamente racistas com ela ao longo da vida acadêmica dela que essa também é uma língua dela. Então também existe um movimento de reivindicação do inglês. Ela se torna professora de língua inglesa, professora da educação básica, como eu tinha dito. Ela se envolve com o movimento feminista chicano, que é acho que uma outra coisa que a gente vai comentar um pouco depois. É uma autora lésbica, é uma autora queer, então esse também é um tema muito interessante para a obra dela. Ela faz um mestrado também em literatura e começa a estudar, a fazer um doutorado pensando na literatura chicana. Acontece que isso não foi muito bem visto, muito bem recebido no meio, enfim, na universidade em que ela entrou. Então ela abandona esse doutorado, que são estudos que ela vai retomar várias décadas depois, e aí já em outro lugar, na Califórnia. Eu acho que esse também é um elemento interessante para a gente pensar as mudanças que ocorreram na academia e no mundo cultural, de maneira geral, nos Estados Unidos como um todo. Se a gente parar para pensar que, num primeiro momento, ela não consegue fazer uma tese sobre literatura chicana, mas décadas depois esse é um trabalho considerado legítimo, a gente consegue pensar também um pouco como essa literatura tem ganhado cada vez mais espaço nos Estados Unidos. Então, acho que sobre a biografia da Glória Zaldúa, esses são os dados. Ela morre muito cedo, ela morre com 61 anos, em 2004, de complicações que ela teve, decorrente de complicações que ela teve. Ela tinha diabetes, tinha um quadro grave de diabetes. E é uma história triste, assim, acho que um elemento muito triste desse momento biográfico é que ela morre pouco tempo antes de concluir o doutorado, então ela não chega a concluir essa pesquisa. Ela tem uma obra muito, como eu disse, muito multidisciplinar. Eu já falo da obra dela agora, gente? Já? Então vamos. Ela tem uma obra muito multidisciplinar e muito fragmentada também, e da qual, infelizmente, a gente não tem praticamente nada traduzido para o português. Tem alguns capítulos esparsos que estão traduzidos em revistas acadêmicas, muito bem traduzidos, por sinal, mas o livro dela não foi, o principal livro dela, o mais conhecido, que é o Borderlands, La Fronteira, não está traduzido para o português. Existem rumores que ele vai ser traduzido em algum momento agora, mas eu não tenho grandes informações sobre isso. Então, em 81, ela organiza uma antologia de pensamento feminista que é muito conhecida, que chama, é um texto central para pensar esse feminismo latino-americano nos Estados Unidos, nesse momento, nos anos 80 e tal, que chama This Bridge Called My Back, que ela organiza com a Thierry Moraga, que é uma outra autora também chicana, também lésbica, enfim, também feminista nos Estados Unidos, e é uma coletânea clássica para pensar esse feminismo da diferença. Em 87 ela publica o Borderlands, La Fronteira, que é o livro mais famoso, esse livro que eu já mencionei, e é um livro absolutamente lindo, enfim, é uma obra realmente memorável, que mistura muitos gêneros, assim, acho que isso é muito, muito clássico da obra dela. Ela começa, por exemplo, são vários ensaios nos quais ela trata da vida dela e muitas vezes parte de episódios da própria vida para discutir elementos políticos, identitários, enfim. Tem uma segunda parte do livro que são poemas, mas nos próprios ensaios, às vezes o ensaio é interrompido no meio e tem um trecho de poema, assim, são realmente uma escrita muito, muito híbrida, que realmente transita
não só entre gêneros, mas também entre línguas. Ela começa uma frase em inglês, termina a frase em espanhol, começa em espanhol, termina em inglês. Ela tem uma estratégia muito bonita de autotradução, muitas vezes de escrever uma expressão em espanhol e e botar essa mesma expressão em inglês entre parênteses depois. Que tá no próprio título Então, do livro, né? Borderlands, La Fronteira. Tipo, essa... exatamente, no título. Ela tem uma obra infantil também, assim, ela tem alguns livros infantis publicados e um livro magnífico também, um livro muito bom que foi publicado póstumamente, que chama Light in the Dark, Luz en lo Oscuro, também outro título bilíngue, Luz que no é uma Escuro, obra que a gente pode incluir uma terceira tradução aí. e que é um livro que foi publicado, esse acho que vem em 2015, que é na verdade a editora dela, que era uma amiga pessoal, uma pessoa que ela chama uma comadre de escrita, da escritora, que organiza esse título com esses textos que estavam inacabados, assim. Então esse é um livro que é publicado com textos dela, ele tem também uma correspondência dela sobre o livro. É um título muito bonito, assim, além de ser muito produtivo para pensar uma série de questões na obra dela, acho que é uma homenagem também. Além disso, tem alguns livros sobre ela, tem um livro de entrevistas com ela, mas ela tem essa obra que é fragmentada em muitos sentidos, em muitos níveis diferentes. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa questão da fronteira que você trouxe do livro, né? E apontar, de novo, sobre o conceito de Chicano, né? Essa fronteira que é cruzada, mas que também cruza as pessoas. Você podia falar um pouco sobre esse tema da fronteira e como o tema da fronteira aparece no trabalho dela, além desses pontos que você já levantou? Então, a fronteira é um tema central na obra da Anzaldúa e é uma fronteira que significa muitas coisas ao mesmo tempo. Assim. Ela é tanto uma fronteira física, porque de fato existe uma fronteira no México e Estados Unidos, né, na qual inclusive estão construindo um muro nesse exato momento. Existe essa fronteira, esse espaço físico que ela habitou efetivamente, ela morava muito perto da fronteira, mas a fronteira não se limita a esse espaço político e físico na obra da Anzaldúa. A fronteira também é um espaço metafórico, um espaço de criação. Ela transpõe essa ideia de fronteira do geográfico para o pessoal, muitas vezes. Assim, ela enxerga as pessoas na fronteira como seres que vivem essa multiplicidade de língua, de cultura, enfim, de pertencimento. Tem isso. E é uma coisa muito interessante, porque que é o que a gente estava comentando sobre isso do ser chicano. Assim. Para muitas dessas pessoas, é engraçado que a gente vê aqui no Brasil, não aqui em Foz especificamente, porque a gente está na fronteira aqui também, então a gente tem uma outra visão do que é isso, mas, enfim, em outros espaços em que a gente não vive tão perto da fronteira, a gente tem essa visão do que é esse México americano, é alguém que cruzou a fronteira. Mas uma coisa que é muito importante de pensar é que muitos, para uma quantidade muito numerosa dessa comunidade, essas pessoas nunca cruzaram a fronteira. Não só porque elas muitas vezes são filhas de imigrantes, mas porque elas já nasceram em um território em que essas fronteiras mudaram. Né? Isso deixa muito claro como a ideia de Estado Nacional é artificial. O chicano muitas vezes não cruzou a fronteira, ele foi cruzado por ela. Tem uma música muito famosa que fala isso. Se a gente tivesse no podcast, a gente tocava a música agora, para as pessoas ouvirem, é muito legal. Mas enfim, como a gente sabe, né, o território norte-americano, ele nem sempre foi o que ele é hoje. Então, o que é os Estados Unidos hoje foi formado a partir de um processo, enfim, imperialista, de conquista, anexação e compra de vários territórios que durante muito tempo eram identificados com o México e, portanto, que eram habitados por pessoas de origem mestiça, para a gente já usar um termo que é caro para Anzaldúa, né? Hispânica e indígena. Então, essas pessoas nunca se mudaram para os Estados Unidos, elas nunca se mudaram. Elas nasceram em um lugar que era México e que se tornou Estados Unidos por uma questão de redesignação geográfica. Então, o chicano muitas vezes não é migrante, ao contrário do que as pessoas pensam. Tem essa coisa do go home, do mandar os migrantes de volta para casa. Eles estão em casa, sempre estiveram. Os invasores são outras pessoas, no caso. Acho que isso também gera uma reflexão
Interessante para pensar o próprio Estatuto da Língua Espanhola nos Estados Unidos, que é também um tema muito interessante. Assim, a população de origem latino-americana nos Estados Unidos tem crescido muito, as projeções do Departamento do Censo americano que em 2030 os hispânicos representem o que eles chamam de hispânicos, os latinos, enfim, cheguem a 1/3 da população norte-americana. E uma coisa interessante é que, ao contrário do que as pessoas pensam, o inglês não é a língua oficial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que não tem uma língua oficial. Então, o espanhol também é uma língua norte-americana. E mais que isso, o espanhol é uma língua nativa nos Estados Unidos. E essa é uma informação que parece deixar as pessoas muito incomodadas. Não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Eu contei essa história para você recentemente. Rejeitaram um artigo meu sobre isso e no parecer o parecerista escreveu que o espanhol não era uma língua nativa nos Estados Unidos. O espanhol é uma língua nativa nos Estados Unidos. Sim. As pessoas nascem falando espanhol nos Estados Unidos. É E não um tema necessariamente muito... como segunda língua, não necessariamente como assim. E acima de tudo, não como língua estrangeira. É a língua delas. E as variações, o contato que essa língua gera também é bastante legítimo e profundamente latino-americano. Acho que pensar esses movimentos é muito importante também para desconstruir a ideia dos Estados Unidos como um país homogêneo, enfim. Acho que tudo que a gente tem visto nesses últimos tempos tem demonstrado o quanto os Estados Unidos não é um país homogêneo, branco. Que é necessário voltar a uma origem que seria mais pura, Make America Great Again, só que né, não, apenas não. Não se trata disso. Não existe. E isso eu acho fundamental pensar os Estados Unidos como um país latino-americano também. Existe uma parte da América Latina hoje que está nos Estados Unidos, isso é inegável. Amiga, amei. Super subversivo. No texto como Domar uma Língua Selvagem, a Glória Anzaldúa, ela insiste um pouco nesse espaço do entre, né? Esse espaço do entre, que ela se coloca principalmente enfatizando essa questão da língua que você já trouxe aqui para discussão. Desse Spanglish, desse Tex-Mex, desse começar uma frase em uma língua e ir para outra. E é interessante esse espaço do entre, porque me parece que ele instaura uma identidade, talvez aí a identidade mestiça, mas me parece sempre uma identidade provisória, um pouco precária, e aí, pelo menos na minha perspectiva, isso me parece uma questão que é política e epistemologicamente interessante, né? Mas depois ela vai em outra direção. Depois ela aponta, nesse mesmo texto, né, como Domar uma Língua Selvagem, ela vai falando que a luta das identidades continua, a luta das fronteiras ainda é a nossa realidade, e um dia a luta interior vai cessar e uma verdadeira integração vai ter lugar. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da inclusão e separação no trabalho dela e sobre esse problema do espaço do entre. Então, esse texto, que é um texto muito bom, inclusive esse está traduzido para o português, gente, Como Domar uma Língua Selvagem, é parte do Borderlands, que é essa primeira obra que ela publica em 87. Acho que ao longo da vida ela vai fazendo mudanças, assim, ela vai redesenhando alguns conceitos, né, aprimorando algumas ideias. E um movimento muito interessante que ela faz é nesse último livro que eu falei, esse que foi publicado póstumamente, ela fala mais sobre a ideia de Nepantla, que é uma palavra náhuatl, que significa o lugar entre, esse espaço entre dois lugares, essa impossibilidade de definição de um lugar. E ela fala dessas pessoas da fronteira, especialmente das mulheres da fronteira, como nepantleras, como mulheres que estão sempre ocupando esse espaço do entre, que é esse local em que ela acredita que seja profundamente doloroso, inclusive. Se tem uma coisa que a Zaldúa não faz é idealizar e romantizar essa condição da mulher migrante, enfim, da mulher identificada com esse entre-lugar, mas ao mesmo tempo extremamente produtivo. Ela pensa muito também a escrita como um projeto de cura mesmo, um projeto de cuidado das feridas que estar nesse entre-lugar produz. Sobre isso do entre-lugar, eu separei uma citação que está numa entrevista dela, que foi traduzida num artigo de duas professoras da UFSC que têm ideias muito interessantes escrevem desde sempre coisas muito boas sobre
Anzaldúa, que são a Cláudia de Lima Costa e a Eliana. Deixa eu ler aqui a citação. Comecei a pensar, sim, sou chicana, mas isso não define quem eu sou. Sim, sou mulher, mas isso também não me define. Sim, sou lésbica, mas não define tudo o que sou. Sim, venho da classe proletária, mas não sou mais da classe proletária. Sim, venho de uma mestiçagem, mas quais são as partes dessa mestiçagem que se tornam privilegiadas? Só a parte espanhola, não a indígena ou a negra. Comecei a pensar em termos de consciência mestiça. O que acontece com gente como eu, que está ali no entrelugar de todas essas categorias diferentes? O que é que isso faz com os nossos conceitos de nacionalismo, de raça, de etnia e mesmo de gênero? Eu estava tentando articular e criar uma teoria de existência nas fronteiras. Eu precisava, por conta própria, achar algum outro termo que pudesse descrever o nacionalismo mais poroso, aberto a outras categorias de identidade. Então, acho que nessa citação ela, de alguma forma, resume toda essa necessidade de pensar essa identidade de fronteira como o entrelugar, como o lugar, sem essa necessidade de definição. Não sei se isso fica tão claro. Eu acho que a citação dela explica melhor do que qualquer coisa que eu possa falar. Sim, sim. É muito interessante essa possibilidade de criar um conceito que não é necessariamente um conceito fechado, um conceito que é idêntico a si mesmo, um conceito que é estável e que se permite essa mudança também, né? Não sei se, acho que Nepantla, pelo que você falou, eu entendi um pouco esse tipo de conceito que não é necessariamente aberto, mas também não é um conceito rígido. E ela usa essa metáfora em um outro lugar, se não me engano, nesse mesmo texto, como domar uma língua selvagem, não o que você está fazendo referência, que é a questão de você ser maleável e, por isso, impenetrável como uma rocha. Né? Você não quebra porque você é maleável, mas você também é impenetrável. Como as rochas são maleáveis em algum sentido. Bem, a gente já está na metade do tempo. Bom, muito bom. Como você trouxe a questão da escrita, né, para ela, e sobre uma questão de terapêutica, digamos assim, ou de autoelaboração, autoterapia na escrita, eu queria que você falasse um pouco sobre a Carta às Escritoras do Terceiro Mundo. Inclusive, queria te agradecer, porque esse texto estava salvo no meu computador há um tempo e eu não tinha lido ainda. E por que eu não tinha feito isso? Assim, então, fica a dica para todo mundo. Leiam esse texto, Carta às Escritoras do Terceiro Mundo. Esse texto é muito bonito, é muito potente. Tem algumas questões que me fizeram refletir aqui sobre a carta como um texto filosófico que está sempre endereçado a algum remetente, digamos assim, alguma pessoa que recebe remetente ou que recebe, não, nunca lembro. Remetente é quem escreve? Destinatário? Destinatário. Isso, olha, louca, gente, é muito millennial. Apaga isso, não tem edição em live, mas apaga. Então, assim, tem um remetente, que é a Glória, no caso, que não é um autor, né? É uma pessoa que tá mandando, e tem a pessoa a quem a carta está sendo interessada. É isso que eu estava tentando dizer com o meu vocabulário torto. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a Carta às Escritoras do Terceiro Mundo. A gente podia discutir aqui algumas questões que aparecem, né? Você falou sobre essa questão de ser uma mulher que escreve e os desafios que isso engloba. E eu acho que vale a pena aqui a gente pensar um pouco no nosso contexto também, né? Mulheres que escrevemos confinadas numa pandemia, enfim, tem uma questão específica, né? Alguns trabalhos já foram feitos mostrando, fora do Brasil especialmente, né? Como houve uma diminuição das submissões de artigos para revistas científicas, de artigos escritos por mulheres para revistas científicas né, top, vamos usar essa palavra. É muito bizarro, é muito duro pensar que a gente está num momento em que a gente acha que tem um discurso do feminismo liberal um pouco dizendo que a gente já avançou muito, e aí vem uma coisa de, não, temos ainda muita coisa, né, para lutar por. Enfim, a partir desse lugar que a gente fala, né, bom, pelo menos um feminismo que se considera com recorte de classe e um recorte específico, né. Enfim, você pode falar um pouco sobre a carta... Falei pra caramba sobre a Carta às Escritoras do Terceiro Mundo. Vamos ver o que rola aqui falando. Mas aqui é um texto maravilhoso. Se a gente abrir ele aqui, a gente não faz mais nada. A gente fica aqui horas discutindo esse texto. Ele é realmente lindo, gente. É realmente uma recomendação que vale a pena. Acho que a gente podia começar comparando ele com o texto da Virginia Woolf. Da Virginia Woolf. Mas antes disso, eu vou falar do Clube do Livro. Porque isso sim faz sentido. Como vocês podem ver, eu não tenho um Instagram, então eu estou logada no Instagram do Clube do Livro, do qual eu faço parte.
há muitos anos, eu nem tenho ideia de quantos anos, já deve ter uns 8 anos o Clube do Livro, enfim. É um clube maravilhoso, nós somos todas mulheres, só lemos livros escritos por mulheres, e em algum momento a gente leu o livro da Virginia Woolf, que é Um Teto Todo Seu. Um teto todo seu, mas em inglês o título seria Um Quarto Todo Seu. E a Glória brinca um pouco com isso do quarto todo seu, mas em português o título é de fato Um Teto Todo Seu. Eu agora tinha esquecido, exato, me fugiu por um minuto o nome exato do livro. Esse é um livro também muito bonito da Virginia Woolf, em que ela fala da necessidade da mulher manter algum tipo de independência, especialmente A independência Raquel tá falando, financeira. tem o Wilmar. Desculpa te interromper, a Raquel Tá tá bom, falando. gente, não tem só mulheres, tem o Wilmar. Raquel, pelo amor de Deus, né? O mundo, todo tempo as pessoas usam pronomes no masculino quando tem trocentas mulheres e um homem. Aí eu faço uma vez o movimento contrário. O Wilmar não vai se ofender com isso. Então, a gente tem um homem no Clube do Livro, que é o Wilmar, maravilhoso. Ele entrou pelas cotas para homens, que no caso é só ele. Desculpa te A interromper. Raquel está dando aqui outra informação, que é o clube vai fazer 8 anos. A Raquel é a idealizadora do Clube do Livro, ela está aí fazendo os comentários agora. Voltando, a gente leu esse livro da Virginia Woolf, que ela fala sobre essa necessidade da mulher construir, da mulher que se pretende escritora, construir um espaço de independência, ter independência financeira, ter um espaço caro para escrever, enfim, construir esse espaço para si. Ter meios materiais para conseguir exercer o ofício da escrita, né? E um desses meios que ela aponta, eu acho que é um quarto. Ter um ambiente, basicamente, que te permita escrever. E aí, Anzaldúa, eu me lembro que quando a gente leu esse livro, eu pensei, nossa, que lindo, que maravilhoso, mas, assim, a mulher latino-americana não tem um quarto. A mulher proletária, a mulher da classe trabalhadora, ela não tem um quarto só para si. Quando a gente pensa no Brasil, a gente pensa na América Latina como um todo, essa parece uma ideia bastante utópica, assim. E acho que o que a Anzaldúa faz, grosso modo, é não espere ter o seu próprio quarto para escrever. Escreva aonde você puder, como você puder, nas condições em que você tiver. E aí ela descreve, inclusive, situações, ela imagina, o texto, além de muito potente, é muito bonito. Então ela imagina os lugares em que as mulheres podem estar escrevendo. Ela leva, se você não tiver uma máquina de escrever, escreva à mão, escreva no banheiro. Pense, ela faz uma imagem linda nesse texto, que é a ideia de... Escreva, inclusive, quando você não estiver escrevendo. Pense sobre a escrita. Enquanto você faz, num outro livro, ela também retoma essa ideia. Enquanto você faz os seus afazeres domésticos. Acho que tem uma coisa ideia... de se permitir ser atravessada pela palavra enquanto você está fazendo outras coisas, né? Não sei. Você decorou essa frase, está escrito assim mesmo. Eu acho que tá, porque eu fiquei muito... eu quero lavar louça escrevendo. Isso é maravilhoso, porque é de fato pensar a experiência da mulher latino-americana, que é muito diferente. E acho que aqui entra uma relação muito direta com o feminismo ticano, com o feminismo latino nos Estados Unidos, enfim, que precisa lidar com questões que o feminismo branco norte-americano não vão fazer sentido, não vai fazer sentido para essas pessoas. Então é um texto que passa por esse... Ele é um convite, assim, ele de alguma forma... Ele não é um convite, é uma convocação, porque ele praticamente intima a mulher a escrever, e a escrever como for possível, e a conquistar esse espaço. Outra coisa que a gente também já tinha comentado antes, e que é muito interessante sobre esse texto, é sobre como ela fala da ausência dos espaços, assim, que essas mulheres, a mulher latino-americana, a mulher do terceiro mundo, de quem ela está falando, ela usa esse termo, né? Ela não conhece pessoas no meio literário. E isso é fato, assim, nós que somos parte dessa geração que chegou na universidade pública, chegou na universidade agora, provavelmente somos a primeira, segunda geração de pessoas que estão na universidade. Minhas avós não sabiam ler nem escrever, assim, eu não tenho parentes no mundo literário nem de longe, assim. Acho que esse é o papel, é o espaço ocupado por muitas mulheres
na academia hoje, especificamente. Então, ela estava lá nos anos 80 já fazendo esse apelo a escrever como for possível e onde e quando for possível. Isso é muito, muito bonito esse texto, é muito poderoso. Eu me lembrei, inclusive, da Carolina de Jesus, porque tem uma citação que eu notei aqui, que a Glória fala, que a Glória Saldúa fala. Deixa eu ver se eu acho. Mesmo se estivermos famintas, não somos pobres de experiências. Então, eu acho assim, é claro, a gente não está aqui cancelando a Virginia Woolf em nenhum momento. A gente entende que o período histórico que ela estava era outro, o lugar de fala dela era um lugar específico, de uma mulher branca privilegiada, que tinha parentes nos meios literários, vamos colocar assim. Que é um texto muito importante para ser lido, mas falando a partir desse lugar que a gente está falando, é muito importante ler a Carolina de Jesus também, ler a Glória Saldúa também, e pensar que escrever, é claro, é mais fácil se você tem algumas coisas, mas que é possível se você não tem essas coisas e isso for de algum sentido, fizer sentido para você também, não é? Não somos obrigadas também a todas sermos escritoras, não sei. Eu tenho uma Pediram relação pra muito gente louca falar. com a escrita, então, não sei, fala. Pediram pra gente falar o nome do texto. Você tem a referência dele aí? Você tá com ele aberto? Não, mas Porque eu isso é uma coisa posso. que eu realmente acho que vale a pena. Aqui. Ahn, Falando em línguas, uma carta para as mulheres escritoras do terceiro mundo. A gente pode Sim, ele colocar a referência no é. YouTube, quando o vídeo for pro YouTube certinho. E ele é super tranquilo de encontrar. Ele foi publicado na revista de estudos feministas, não é? Você que tá com o artigo aí aberto. Estudos feministas, se eu não me engano, 2000. Então, Então, e ele é um texto curto, ele tem mais ou menos 8 páginas. É um texto bem tranquilo de ler e tá absolutamente recomendável. Outra coisa interessante, agora que você falou o título, que eu lembrei, é a ideia do falar em línguas. A espiritualidade tem uma dimensão muito importante na obra da Glória Saldúa. Ela fala muito sobre isso. E ela fala muito sobre como essa mulher na fronteira, a nepantleira, ela é essa mulher que fala em línguas também. Como porque ela precisa se comunicar com todas essas, dar conta, né, de todas essas facetas identitárias. Então o próprio título é muito significativo para pensar a questão da escrita. Ela tem muitos textos em que ela reflete sobre isso. Esse último livro para quem tiver interesse especificamente em pensar a produção literária feminina a partir da Ansaldúa, ela nesse último livro Lúcia no Escuro tem alguns capítulos, tem pelo menos uns 2 capítulos sobre isso, sobre o fazer artístico e o fazer literário dessa artista específica que é a pessoa de fronteira. Não necessariamente porque ela vive na fronteira, mas porque ela está nesse entre-lugar da identidade múltipla. amei. Quero esses PDFs aí também. Esse Amiga, livro é lindo, esse último. eu queria que você. A gente está em junho, né? Hoje é o último dia de junho. Junho é um mês, né, que é marcado por questões ligadas a questões queer, a questões LGBTQ e mais. E aí, como você falou um pouco sobre a Glória sempre se colocar como mulher lésbica, e eu queria te perguntar, então, qual é o lugar do queer na obra dela, em específico, né? E qual é o lugar do queer na identidade ticana de maneira geral? Então, ela tem essa ligação muito forte com a comunidade LGBT ticana. De maneira geral, o feminismo ticano tem uma relação muito forte com o movimento queer. A outra escritora que eu também mencionei, a Thierry Moraga, tem alguns nomes bem interessantes para pensar essa relação. No caso da Ansaldúa, eu acho que o queer entra também como mais um desses elementos do entrelugar, assim, do Nepantla. Então, acho que ocupa também esse espaço de uma identidade que não define uma pessoa completamente, mas que é um elemento muito, muito interessante. Ao mesmo tempo, ela pensa muito as dificuldades, assim, em vários momentos do texto ela relata-se a violência que é ser uma pessoa queer numa sociedade extremamente machista, marcada por um peso patriarcal tão grande quanto é a identidade mexicana. Assim, que muitas vezes é um machismo que se reproduz na linguagem. Assim, um exemplo interessante é, por exemplo, expressões muito comuns no espanhol mexicano,
Para dizer que uma coisa é boa, é dizer que ela é padre, que padre, isso está padre, isso é um elogio. E sempre que uma coisa é ruim, você diz de madre. Gente, É vou uma forma cancelar de isso. desqualificar qualquer coisa, é dizer de madre. Então, tem uma dimensão na própria linguagem que é muito patriarcal, muito machista. E a maneira como a Zaldúa lida com essa herança é muito interessante, porque ela não apaga o machismo e a força patriarcal dessa identidade mexicana, chicana, enfim, ela não nega. Pelo contrário, ela fala das dores de ser uma chicana lésbica. Tem um outro trecho legal que eu tinha separado. Cadê? Ela diz: como mestiça, não tenho país. Minha terra natal me despejou. No entanto, todos os países são meus, porque eu sou a irmã ou a amante em potencial de todas as mulheres. Como uma lésbica, não tenho raça. Meu próprio povo me rejeita, mas sou todas as raças, porque a queer em mim existe em todas as raças. Então tem essa ideia também da identidade queer como sofrimento, como dor, mas também como luta e também como algo que une que une essas mulheres com outras mulheres, que têm outras vivências, outras origens, enfim, outras relações identitárias. Então eu acho isso especialmente rico na leitura do queer na Anzaldúa. Ser queer é estar conectado também a outras pessoas, é uma faceta identitária que une também. Ai, amei. A gente tem 13 minutos para o final, então queria pedir para se alguém tiver uma pergunta colocar aqui para gente. E aí, para encerrar, não encerrando, eu queria pedir para você falar um pouco sobre literatura ticana em geral, que é, bom, o tema da sua pesquisa há um tempo, né? Indicar talvez alguma coisa pra gente que esteja publicada no Brasil, que tenha no Brasil, meninas, e falar um pouco também sobre o lugar da mulher nessa literatura, né? Tipo, tem muitas escritoras ticanas, tem mais escritores do que escritoras. Se você puder falar um pouquinho isso, enquanto a gente dá um tempo para as pessoas colocarem questões aqui, se tiverem questões. Então, gente, tem muita coisa maravilhosa, tanto de literatura chicana, quanto literatura e a arte produzida por latino-americanos nos Estados Unidos. Coisas incríveis, mas coisas que dificilmente chegam no Brasil. Mas temos, para nossa alegria, recentemente a Dublinense lançou uma tradução de um livro que chama The House on Mango Street, que ficou em português A Casa na Rua Mango. É um livro escrito pela Sandra Cisneros, que é uma autora chicana também. É um livro lindo, muito bonito, e que ela fala... ela descreve várias personagens neplanteleiras, basicamente, essas mulheres que estão nesse lugar, nesse entre-lugar que a gente falou. E acho que é um livro super interessante. A tradução é da Natália Borges Polesso, aquela autora de Amora, que é ótima também. A tradução está muito boa, está super bem feita. Eu fiquei muito empolgada com finalmente esse livro ter chegado no Brasil. Esse é um livro que já foi traduzido para 20 línguas. E só nesse momento ele foi traduzido para o português aqui no Brasil. É um livro que vendeu 6 milhões de cópias. Então foi publicado nos anos 80, se não me engano, tem muito tempo de publicação. Então é assim, antes tarde do que nunca, mas agora está disponível para leitura. Qual a autora? Sandra Cisneros. Acho que é a única autora chicana traduzida para português hoje. Pode ser que tenha mais alguém, talvez tenha alguma coisa de literatura infanto-juvenil que eu não conheça, mas que eu tenha notícia traduzida para português do Brasil só. Assim, e falando em prosa, especificamente. Agora, uma dica que eu acho muito, muito legal, que eu vi recentemente, é uma série da Netflix que chama Gente Field. Escreve Gente Field, basicamente. E é uma série que narra basicamente a história de uma família de origem mexicana em Los Angeles, em um bairro de Los Angeles. É uma série sobre gentrificação, então a gente pensa muito a relação deles com o bairro, com esse espaço que é o espaço da comunidade, mas que está se tornando cada vez mais caro, cada vez mais inviável para eles viverem lá. Ao mesmo tempo tem todos os conflitos familiares. É uma série divertida, é uma série bem feita, é uma série que trata questões políticas de maneira extremamente responsável. É uma série representativa, enfim, eu realmente estou apaixonada por essa série. Muito boa, recomendo muito. Muito legal, muito divertida.
Aí Tem fica a uma dica do outra final série de muito. semana, dos É, quarenteners. e dá pra Maratonar. ver assim, direto. Uma outra série interessante chama Vida. Essa é de um negócio que chama Stars. Eu não sei se é um canal. Aqui na fronteira, a gente tem acesso à TV do Paraguai, que dá pra ver tudo. E aí tem essa série que eu acho que ela é um pouco mais difícil de achar, mas ela também é uma série sobre mulheres chicanas. Acho que de maneira geral a literatura latina nos Estados Unidos hoje ela é muito, muito marcada por mulheres. Você tem muitas autoras, eu acho que tem muito mais autoras do que autores homens, inclusive, mas, infelizmente, o movimento de circulação que a gente vê dessas obras é ainda muito mais masculino. Assim, tem mais obras de autores latinos publicados, latinos homens, publicados no Brasil do que de autoras. Eles têm muito mais visibilidade também, enfim, É é o ó, um pensar outro. que mesmo em maior número, nós ainda tenhamos, em alguns sentidos, menos Sim. visibilidade. O Pedro colocou uma questão aqui, não sei se você quer falar um pouquinho sobre qual é a relação entre a escrita dança ao e o feminismo interseccional. Eu acho que é um pouco contemporânea, talvez, a discussão que ela está levantando do feminismo ticano nos anos 80. Você mencionou que o Borderlands é de 87, se eu não me engano, o texto da Kimberly Crenshaw é de 87 ou 89, que é o texto que pergunta o que é interseccionalidade. Mas eu queria, na verdade, refazer a pergunta do Pedro e pedir para você falar um pouquinho sobre o tema da encruzilhada no trabalho dela, né? Você falou sobre o falar em línguas, então se você puder mencionar só rapidinho o que é a encruzilhada, o papel que a encruzilhada tem, e eu acho que a gente pode pensar que a encruzilhada, de certa forma, intersecciona em alguma medida. Então, se você puder falar um pouco É, sobre esse conceito, sobre a maneira que ela trabalha essa questão da espiritualidade na via da encruzilhada. a gente estava conversando sobre isso antes, né? Sobre essa ideia de fronteira encruzilhada, desses que são espaços liminares. Assim, a teoria das teorias, as ideias da Gloria Anzaldúa dialogam muito com a ideia de pensamento liminar. Então, eu acho que a gente podia usar essa leitura para pensar esses que são espaços de cruz, esses cruzamentos que são geográficos, mas que também são identitários. Assim. Acho que a obra do Dançador pode ser muito, muito rica, assim, muito poderosa, pode oferecer grandes contribuições para quem quer pensar a interseccionalidade, incluindo e pensando especificamente essa comunidade latino-americana nos Estados Unidos, que também é a comunidade latino-americana. Então, acho que existe uma relação bastante intensa, assim, entre as duas coisas. Sim. Ai, amiga, você queria falar mais alguma coisa? A gente passou por algum ponto, tem algum ponto que você queria retomar? Eu deixei de fazer alguma pergunta aqui, de um tema que você gostaria de falar sobre a Glória, ou sobre, enfim, outras escritoras ticanas. Gente, quem está assistindo, segue o Clube do Livro Mulherzinhas, porque tem 8 anos de recomendação lá. Então, assim, acho que o Instagram não tem 8 anos, mas assim, tem muita leitura boa. Eu sempre olho e penso Sim. assim, gente, eu não li isso ainda, eu preciso ler isso. E é maravilhoso. O clube é uma experiência muito legal, assim. Agora que a gente está na quarentena, a gente está fazendo reuniões virtuais, mas normalmente as reuniões acontecem no Rio de Janeiro. Aquela pergunta sobre o macramê. Não, foi Lívia que fez, eu botei pra ornar no quadro. Gente, de minha autoria, O esse macramê. negocinho na parede. Desculpa, eu te cortei falando do comentário da Não, Raquel mas sobre a o que gente você tava estava. vendo. Agora a gente já está caminhando para esse encerramento, né? Não, Sim. eu acho que E vocês tem começaram tanta esse coisa projeto para de Só falar. Ler Mulher há muito tempo. Então, assim, pioneiras no Sim. movimento que é bastante contemporâneo, enfim, da gente fazer esse movimento, né? E é engraçado porque acho que antes do clube eu não lia tantas mulheres, tantas autoras quanto eu leio hoje. Hoje em dia eu me dou conta, olhando o Kindle, de que eu leio muito, mas assim, para cada livro que eu leio que foi escrito por um homem, eu li 3 escritos por mulheres, assim. E o clube tem um papel muito grande nesse sentido, assim. Se reunir com as amigas, ler o livro, fazer fofoca, beber, comer, é muito bom, assim. Quando Esse, o clube era presencial, era um negócio que começava 6 da tarde e terminava no dia seguinte. Eu acho que construir esses espaços afetivos para a gente falar tanto de pesquisa quanto de literatura, quanto construir esse espaço que não está
é só mediado pela universidade, é uma postura política importante, assim, para mim, sabe? Cria novas formas de resistência política. Enfim, tá sendo um prazer fazer isso aqui com você, ouvir você falar sobre a sua pesquisa, amiga. E eu acho que o projeto do Filósofos na Rede é um pouco esse também, da gente criar esse espaço afetivo. Não só falar com as migas, mas falar afetivamente com todas as nossas convidadas, enfim, com os temas também. Pensar esses temas afetivamente. Amiga, quer palavras de encerramento? Quer falar alguma coisa? Muito obrigada de novo por essa troca. Não, não. Muito obrigada, muito obrigada. Foi muito legal, Juliane. Gostei muito da experiência. Tava com medo de aparecer no Instagram novamente, mas achei muito legal. Não. Obrigada, Enfim, amiga. gente, leiam Anzaldúa e usem máscara. Amei, foi um excelente resumo. Bem, a live vai ficar salva para quem chegou do metade pro final e quer ver o começo aqui no nosso canal no Instagram e no YouTube depois. Então, pode ver no IGTV, pode ver no YouTube. Amiga, é muito engraçado você ver em live, depois se você quiser ver, é bem louco, assim. Eu não vi nada, né? Porque eu não tô aparecendo pra mim, eu tô vendo a minha cara parada, então eu não tenho a menor ideia. Eu devo ter feito altas caras malucas. Mas é só o que eu faço também. Querida, se cuide. Beijo, Ju. Abraço Tchau, aí pra tchau. Foz. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada por Tchau. assistirem. Sigam o clube. Amo. Beijo. Valeu.